Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Veiga, sou professor de Direito Empresarial na Universidade de Almeria, na Espanha, e estou muito contente de vir aqui participar deste grande evento em homenagem à professora Maria Cláudia Felten, terceiro Congresso Internacional de Direito e Processo do Trabalho do IMED, organizado pela professora Mariângela Melhorança da Rocha, e a quem devo muitos agradecimentos também a ela pelo convite. Estou muito feliz. Estamos aqui na Espanha já há algum tempo, trabalhando com direito empresarial, direito e relações entre a organização empresarial, né, que é o tema do nosso doutorado, trabalho com temas de responsabilidade de empresas, mas também esses temas tocam as questões do direito do trabalho, questões do trabalhador, tudo que envolve empresa e trabalhador. Normalmente nós temos assim algum interesse em conversar. Por isso hoje aqui nesse evento, quando eu recebi o convite da professora Mariângela, pensei num tema mais inovador, um tema em que nós possamos trazer ou levar algo de novo para vocês aí do Brasil, de Porto Alegre. E o tema que eu escolhi foi comentário de uma decisão muito recente do Tribunal de Las Palmas de Gran Canária, que fala sobre a dispensa de trabalhador em decorrência da empresa ter um robô. Né? No dia 23 de setembro de 2019, há muito pouco tempo, o Tribunal de Las Palmas de Gran Canária decidiu uma situação que eu quero contar aqui para vocês, esse caso. Bem, o que aconteceu? Há um funcionário, na verdade eram 3 funcionários, mas o funcionário que demandou, ele trabalhava há 13 anos numa empresa, uma empresa de hotelaria, que nas Palmas de Gran Canária é muito forte essa área hoteleira, mas desenvolvia trabalhos com área de contabilidade, gestão de cobrança, essa relação contábil, trabalho muito técnico, né? E depois de 13 anos, esse trabalhador, uma trabalhadora, recebeu uma carta da sua empresa dizendo que ela estava sendo dispensado por justa causa, porque a empresa havia comprado um programa, comprando um software, um robô de aplicação que desenvolveria as mesmas atividades que essa funcionária e também as mesmas atividades que outros 2 funcionários, ou seja, 3 funcionários foram dispensados. Mas o problema não é dispensar o funcionário, o problema jurídico que se colocou é a justa causa, a justa causa da dispensa, sem pagar as suas devidas compensações, né, pelos 13 anos de trabalho. E o curioso aí é que a empresa alegou um motivo jurídico, que está contemplado no artigo 47 do Código, não é o Código de Trabalho, é Estatuto de los Trabajadores, que seria um Código de Trabalho na Espanha, né? Do Estatuto dos Trabalhadores. Esse artigo 47, ele diz bem assim, teve uma reforma em 2015, mas ele é de 2012, e ele diz que existem causas excepcionais para a justa causa, né? Para a extinção do contrato de trabalho. Entre as causas naturais que nós já conhecemos, por exemplo, fim do contrato, morte, força maior, essas são as causas normais, né? Mas existem umas causas excepcionais, e essas causas excepcionais em relação a algumas circunstâncias que acontecem na atividade econômica da empresa, ela pode dispensar esses trabalhadores. E quais seriam as causas excepcionais? No artigo 47 do Estatuto dos Trabalhadores diz que as causas excepcionais são em decorrência de uma mudança na questão organizativa da empresa, técnica e também econômica. Essas são as causas: organizativa, técnica e econômica. Tem que haver uma mudança em que essas 3 causas justifiquem a extinção daquele posto de trabalho ou a extinção do próprio contrato de trabalho. Bem, então, alegando isso, a empresa ela justificou perante o tribunal, dizendo: não, nós dispensamos por justa causa
esse trabalhador porque houve essa questão de ordem empresarial, de colocar um robô para dar mais competitividade para a empresa. E o que a empresa disse? Não, o robô que nós contratamos, que nós adquirimos esse software, ele equivale a 2,45 pessoas. O seu trabalho corresponde a 2,45 pessoas. Quase 2,5 pessoas vale um robô. Mas ele trabalha 24 horas, ele trabalha 7 dias a semana e 365 dias no ano. E corresponde a tantas horas, né? Portanto, é uma questão de discricionariedade empresarial e melhorar a nossa competência, a nossa concorrência perante o mercado econômico. Bem, e por isso nós dispensamos o nosso trabalhador, porque o nosso trabalhador exerce questões muito técnicas, repetitivas, e o robô vai trabalhar por ele. E nós não precisamos mais do trabalhador, e justificou, não. O código diz que, por uma questão organizativa, questão técnica e econômica, e essa é uma justa causa. Porém, o Tribunal de Las Palmas de Gran Canária entendeu que não é uma justa causa. E ele explicou, o tribunal deu as razões porque não era justa causa. O empregador poderia sim dispensar o seu trabalhador, porém não por justa causa. Por quê? De acordo com o tribunal, não havia e não houve mudanças nos meios ou nos instrumentos de produção, conforme diz a lei. Porque uma dessas mudanças que tem que haver, essas mudanças estruturais, é nos instrumentos e nos meios de produção. O robô é um novo meio de produção, é um novo meio, isso é verdade. Porém, ele não é uma causa de mudança. Não mudou o meio de produção, ele é um novo instrumento. E mais, o robô ele vem substituir uma pessoa, e a pessoa não é instrumento de produção. O trabalhador ele não é um instrumento de produção, ele não é um martelo, ele não é uma máquina, ele não é um computador. O trabalhador é uma pessoa. Então, quando a lei diz que deve haver mudança nos instrumentos ou nos meios de produção, e essa mudança causa a vacância do trabalhador, ok. Mas o tribunal entendeu que o computador substituiu o trabalhador, e nessa substituição não houve mudança dos meios de produção, porque o trabalhador não é um meio de produção. Esse foi o primeiro argumento. Segundo, essa novidade, esse novo mecanismo, esse novo instrumento de produção, ele não é um instrumento passado, ou seja, que evoluiu do passado, ele é algo novo, ou seja, é uma irrupção. E quando acontece essa irrupção, segundo o teor da lei, o tribunal entende também que isso não qualifica o trabalhador, ou seja, não desqualifica o trabalhador. Então, essa irrupção de algo novo também é compreendido como uma não mudança, como no argumento anterior que eu acabei de dizer. E mais, outro argumento muito importante que o tribunal usou, o tribunal disse que não foi demonstrado nos autos que houve uma dificuldade econômica na empresa. A empresa não estava passando por dificuldade econômica e, por isso, ela decidiu instalar um novo processo automático, né, de automação, e, portanto, para diminuir os seus gastos e manter a viabilidade da empresa, ela ia dispensar um trabalhador para colocar um robô. E não havia essa dificuldade econômica. Como não houve essa dificuldade econômica, não foi demonstrada essa dificuldade econômica, também não é motivo de justa causa. Porque a lei diz que as exceções são questões organizativas, técnicas e econômicas. E não houve essa prova da dificuldade econômica por parte da empresa. Então, portanto, isso também não é motivo para dispensar por justa causa. E a decisão deixou bem claro, porque qual foi a mensagem que a decisão disse? Não há problema de a empresa ter essa questão de discricionariedade, de inovar, isso não há problema nenhum. O problema é que o trabalhador não pode sofrer com essa
irrupção, com essa novidade tecnológica. O trabalhador não deve ter os seus direitos diminuídos ou cerceados por uma justificação tecnológica. Ele poderia ser dispensado sem nenhum problema, porém deveria ser compensado. Ou seja, a lei não pode prejudicar o trabalhador com a questão da dispensa do trabalhador por justa causa em decorrência de um robô. E o tribunal vem dizer ainda mais, dizendo que 35% dos trabalhos, segundo alguns dados que coloca na sentença, 35% dos trabalhos serão perdidos, extinguidos em decorrência da revolução tecnológica. E isso não pode, o direito do trabalho não pode diminuir e cercear os direitos do trabalhador em decorrência já desse prejuízo que o trabalhador vem a ter nos próximos anos. Então, não pode ser justificado as dispensas dos trabalhadores em decorrência de uma revolução tecnológica, né? Que sim, os trabalhadores vão perder seus trabalhos, contudo, não é uma justificativa para que eles tenham a sua dispensa dentro do critério de justa causa. Já haverá muitos prejuízos e o direito do trabalho não pode diminuir esse direito constitucional do trabalhador em favor de uma liberdade da empresa. Então, essas são as questões primordiais que essa sentença trouxe, né? E por isso nós colocamos o tema: qual é o custo de substituir um trabalhador por um robô? E esse custo é um custo a longo prazo, né? Esse custo que a tecnologia vem apregoando cada dia mais em substituição ao trabalhador em decorrência de um robô ou de um software ou algo que seja irruptível, né? Essa disrupção da tecnologia. Bem, então esse comentário dessa sentença de Las Palmas de Gran Canaria serve também como base aqui. Na Espanha está tendo muitas pessoas comentam sobre essa questão e sobre essa decisão que é bem inovadora, mas que trará algumas consequências posteriormente. Agradeço o convite, deixo aqui em aberto a minha disponibilidade em atender todos os alunos do IMED e demais pessoas que estão interessadas nesses temas. E agradeço o convite novamente e mando um abraço a todos de Porto Alegre. Grande abraço.